aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer... Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Jó, capítulo 1, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Uma das funções do sacerdote era ser o intermediário, o intercessor diante de Deus, através ou pelos homens. Ser um intercessor é assumir a responsabilidade por colocar seus filhos, sua família, diante da presença de Deus, de uma forma constante, como Jó fazia. No caso de Jó, era necessário se fazer sacrifício para que Deus perdoasse qualquer forma de mal. É muito interessante nós lermos sobre a preocupação que Jó tinha de, caso possível, seus filhos tivessem pecado no íntimo, ele já ofereceria a Deus um sacrifício para que esse pecado ele fosse afastado, para que essa culpa fosse removida. Em nosso caso, nós não precisamos oferecer sacrifícios físicos, mas oferecemos a Deus orações incessantes, e esse será o nosso sacrifício: separar tempo para interceder junto a Deus pelos nossos filhos, pela nossa família. Uma vez que vivemos numa época onde o que mais ouvimos as pessoas dizerem é que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Mas gostaria de incentivar você a separar tempo para colocar as pessoas que você ama na presença de Deus. Seja um intercessor, cumpra a sua função de sacerdote. Nós já mencionamos que o sacerdote no Velho Testamento, antes de entrar no santuário, havia toda uma preparação para que ele intercedesse pelo povo, para que ficasse evidente que só homens consagrados, dedicados a Deus, é que poderiam interceder pelo povo. Então, se queremos, se desejamos ser bênçãos para as nossas famílias e para aqueles que Deus colocar em nosso caminho, precisamos consagrar constantemente nossas vidas a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Deve ser a nossa prática constante, uma vez que nós já sabemos que isso agradava a Deus. Jó não poderia ser um intercessor sem antes cuidar da sua própria vida espiritual. Ele sabia muito bem disso. Por isso vivia desta maneira. É algo para pensarmos em nós mesmos, para verificar como estamos nos colocando diante de Deus.
Não basta simplesmente orar. É necessário cuidar da nossa vida de pureza. Ele não era um homem de discurso. Jó era um homem de fé e prática. Ser um intercessor é se preocupar com a pureza espiritual, a fim de que esteja sempre na presença de Deus em todos os momentos e não apenas em um momento específico. Ser um intercessor é se preocupar com a maneira que nos preparamos para entrar na presença de Deus, a fim de oferecer a Ele o louvor e a adoração devida ao seu nome. Jesus, o nosso Senhor, Ele nos ensinou, através do seu exemplo, como viver uma vida de oração. A palavra de Deus nos revela no livro de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 10, dizendo: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus se tornou a fonte da salvação por meio da sua obediência, por meio da sua submissão, por meio da sua reverência a Deus. Nós também podemos servir de elo para a salvação das pessoas. Podemos servir de instrumentos nas mãos de Deus para a salvação das pessoas. Mas é necessário aproveitar os nossos dias na terra para sermos intercessores, para fazermos orações, súplicas a Deus. E deste modo vamos aperfeiçoando a nossa vida com essa prática constante, como Jesus fez, como Jó fez. Jesus, antes de partir desse mundo, na qualidade de sacerdote, ele intercedeu pelos seus discípulos em João 17, porque ele sabia a importância de colocar pessoas queridas e amadas na presença de Deus. Portanto, vamos cumprir nossa função de intercessores, colocando as pessoas que amamos na presença de Deus, a fim de que se essas pessoas já aceitaram seguir Jesus, continuem firmes. Se não, que abram o seu coração e consagrem, dediquem suas vidas a Deus e se tornem também sacerdotes que intercedem, ou seja, conduzam outras pessoas a Deus. Que a nossa persistência e esperança sejam mantidas pela mesma esperança que Jó tinha, pois ele disse: eu sei que meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó 19, do 25 ao 27. Que essa seja a sua esperança, ou que a sua esperança seja mantida pela persistência em ser um sacerdote que intercede, tendo a mesma esperança
que Jó tinha. Eu sei que o meu Redentor vive e que eu o verei face a face. Que Deus te abençoe e te guarde nessa jornada. Amém e amém. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos,